Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre o SARI 11, fundo híbrido aí do Santander. E cara, a gente tem que ficar atento a alguns pontos nesse fundo, principalmente ao passivo dele. A água tá começando a querer bater na bunda do fundo, vocês vão entender isso já já. Vamos lá, vamos passar bem rápido o relatório para a gente focar no que realmente importa. Patrimônio do fundo, 800 milhões de reais, quase 900, né? 45 mil cotistas, vem pagando 45 cents. Durante o mês que a gente teve de novidade, uma expansão lá no W Torre, legal, uma área considerável, 1.600 metros quadrados. Tem também a devolução do SBRK ambiental, que está demorando para devolver e tal. Enfim, estão negociando aí, em breve deve sair. O fundo conta com 77 centavos de reserva, que eu acho que ele não vai utilizar, já explico para vocês o porquê. E o guidance da gestão para o segundo semestre é entre 45 a 50 centavos por cota. Um ponto que a gente tem que ver aqui na receita do fundo é que ele tem uma grande participação que vem da W Torre e uma grande parte que vem das receitas financeiras. Fiquem atentos a esse número. Fiquem atentos a esse número aqui, porque vocês vão entender isso já já, o quão importante é isso. Esse número vai começar a diminuir de tamanho, o que vai pressionar os rendimentos do fundo. Vamos lá na parte da alavancagem para a gente conversar rapidamente. Olha, hoje o fundo tem 42 milhões em caixa e 149 milhões em fundos imobiliários. A maioria deles fundos de CRI, que muito provavelmente o fundo está com prejuízo neles. Né? Se o fundo for zerar essa carteira aí, vai dar prejuízo. Certamente está. Então ele não abre os preços médios, mas pela época que ele comprou e tal, e como é que estão os preços hoje, a gente sabe que muito dificilmente vai estar no positivo. Um ponto da alavancagem dele, galera. No mês agora de novembro, um pouquinho depois um pouquinho antes de de sair esse vídeo, no dia 13, acho que esse vídeo, não sei se está saindo no dia 13 ou no dia 12, enfim, ou 14, pouco importa. Ele tem que efetuar um pagamento de uma amortização que é referente ao CRI. São duas séries, eles dividiram o CRI em dois. Por quê? Não sei, mas não teve nenhuma mudança. Eu olhei os fluxos, olhei tudo, tá tudo a mesma coisa. Mas dividiram o CRI em duas séries. E aí o que acontece? Tem esse valor de 43 mil por unidade, então o CRI são 177 nessa e 275 nessa aqui, se eu não me engano. Isso aí. Que vai dar o valor de 19 milhões de reais que ele tem que pagar, porque esse CRI ele tem um fluxo de pagamento um pouco diferente, né? Todo final de ano ele tem uma parcela um pouco maior. E aí, galera, são 19 milhões de reais que ele vai ter que pagar. E aí o que acontece? Do caixa que ele tem, que está na renda fixa, são 42 milhões, 8 milhões já tá comprometido por obrigações a pagar. E aí, se a gente fizer aqui, ó, os 42 milhões menos 8, menos a amortização de novembro, vai sobrar 14 milhões. E aí, eu peguei os valores das amortizações dos meses, dos próximos meses. Claro, arredondei e tal, para ficar mais fácil aí o cálculo para a gente, né? Posso até arredondar um pouco mais se vocês quiserem. Vou botar aqui 2.300 só para ficar tudo arredondado, para ficar mais fácil de fazer, que são valores aproximados, né? Mas é só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com esse fundo, porque o fluxo de amortização dele é bem linear durante o ano, né? Não varia muito não. Então o que acontece? Eu fiz merda. Peraí. Porque até novembro eu tenho que excluir, porque novembro tem a grandona. Então só falta novembro, vai avacalhar o meu negócio. Então o que acontece? O fundo tem esse pagamento grande para realizar aqui. E aí ele vai ficar com 14 milhões disponível. Aí vai caindo 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sendo que quando chegar no próximo pagamento lá em novembro do ano que vem, já não vai ter dinheiro, vai ter 3 milhões em renda fixa. E aí vai ter que pagar 17, vai ficar com saldo de menos 14. Galera, ele tem dinheiro para pagar isso? Tem. Ele tem 150 milhões em fundos imobiliários. Ok. Só que o que acontece? Lembra das receitas financeiras? Elas vão começar a cair cada vez mais, porque ele vai ter que começar a vender esses fundos imobiliários. Como esses fundos imobiliários estão no prejuízo, vão consumir aquele saldo acumulado lá, né? Para conseguir efetuar esse pagamento deste CRI. Vocês podem ver aqui, ó lá.
Aqui, ó, é o fluxo desse ano. Aqui do ano que vem. 39,284 e aqui foi 45. Tá uma diferença pequena, né? Tá uma diferença pequena. Mas é um fluxo considerável que ele tem que pagar. E o ponto que a gente tem que destacar é o seguinte: a parcela de juros não varia muito, mesmo com os pagamentos. Olha só, porque esse CRI no passado ele tinha um pagamento budget, aí ele não tinha o dinheiro para pagar, e aí reperfilaram a dívida e ficou meio dessa forma. Mas olha só que interessante. O valor de juros, que é o que sai da DRE, o que sai do rendimento mensal do fundo, fica praticamente o mesmo o ano inteiro. Então, o que, que vai acontecer? O fundo aqui da DRE, a gente vai começar a ver cada vez menos o valor de renda fixa diminuir e o valor da despesa de juros com CRI vai se manter. O mesmo. Então, isso aqui vai diminuindo, isso aqui se mantém. O que vai acontecer com o resultado aqui embaixo? Vai diminuir. E aí lá na frente, quando ele começar a ter que vender fundo imobiliário para conseguir cobrir a amortização, porque ele vai precisar de dinheiro de principal a pagar, que a amortização sai do caixa, né? Ele vai ter que executar prejuízo. E aí esse número aqui, ó, vai ficar menor ainda, porque vai ter prejuízo sendo descontado daqui. E aí tudo isso joga contra a distribuição. Então, hoje para o SARI, por mais que você pode falar assim, pô, mas tem um ano para isso acontecer e tal, não sei o quê. Quem lembra, conforme vocês viram na capa do vídeo, mas quem lembra daquele filme, né, Jogos Mortais, né? Que os jogos começam. Porque, galera, falo com vocês, isso aí que a gente tá vendo no mercado. Fundo alavancado que não se antecipa com um ano pro evento, dá cagada. Tô só avisando pra vocês. A gente já viu vários fundos, então fiquem bem atentos a isso, né? O rendimento do fundo caiu bastante e tal. O patrimonial dele é tipo R$ 100. Dificilmente ele vai conseguir fazer uma emissão. Então ele vai ter que vender essa posição de fundo imobiliário que ele tem, que a gente pode ver aqui a carteira dele, ó. Olha lá. Só fundo. Olha lá, Iridium. Como é que vende Iridium? Não vende. VGIP também tá lá embaixo. Claro que daqui a um ano pode ser que suba, mas não sei se volta pro preço dele não. Infelizmente ele não coloca o preço, mas, cara, da época que ele comprou, certamente os preços são bem altos. Certamente ele deve estar no prejuízo em todas as posições. Todas, todas, todas. Então, vai ter que começar a executar esses prejuízos. Ou ele vai, sabe, vender um imóvel, que eu acho que não é um caminho muito interessante, porque o fundo já não tem muito imóvel. Se vender imóvel para pagar a dívida, já não acho tão interessante. Mas assim, vocês viram aí a situação da dívida dele e tem que ter cabeça no lugar, porque como eu falei, agora começa o reloginho lá, o tic-tac, 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 né, para o pagamento. Então a gente fica de olho. Qualquer novidade que porventura venha a ter no que tange dívida, eu comento com vocês. A gente consegue ver esse valor daqui a pouco. Ele já não estará mais aqui presente conosco. Claro que aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar aqui, ó, os fundos imobiliários que ele tem, vai ter que vender para fazer isso virar isso. E como ele está no prejuízo, não dá nem para distribuir o lucro, né? Que se ele estivesse no lucro, ele ainda ia vender e ainda ia entregar lucro para a gente, mas não é o caso. Então, situação aí que ele tem que qual que é o fluxo, né? Isso vira isso e ele usa isso para pagar isso. Lembre-se, galera. Falo novamente, hein? O que passa pela DRE, tá escrito aqui, ó, despesa com juros do CRI. A amortização não passa por aqui. Ok? A amortização não passa por aqui. Só passa por aqui se for aprovado em assembleia. Então, o fundo tem que usar dinheiro, seja vendendo imóvel, seja vendendo fundo imobiliário ou dinheiro novo que entrar numa emissão, né? Que ele não vai conseguir fazer. Então, a gente fica de olho. O prazo para ele é de exatamente um ano. Parece muito, mas não é. Falo com vocês, parece muito, mas não é. E aí, tem que ficar de olho, tem que ter paciência, tem que ver se a gestão vai se antecipar, tem que ver se porventura esses fundos imobiliários que ele tem vão caminhar. O que eu acho difícil, né? Não tá fácil. Não tá fácil. Mas a Selic vai cair, não sei o que. Cara, se ele esquece Selic não é salvação, não. O pessoal da Faria Lima colocou isso, jogou isso como se fosse a salvação por qualquer problema que acontece, né? Pode estar a merda que for, guerra, risco fiscal, qualquer coisa. A Selic vai cair e resolve tudo, né? Na cabeça desse pessoal. E não é bem assim. Então, vamos ficar atentos,
né? Fiquem atentos aí quem for cotista e saiba, ó, os jogos já começaram. Um ano, hein? Um ano. E antes que vocês falem que eu tô ficando doido porque eu tô falando de problema daqui a um ano, puxa aí olha o Telos Rio Bravo. Os caras tinham 2 anos e já foram lá e resolveram o problema. XPPR, deixou pra ficar em cima da hora, se ferrou. Rect, deixou pra ficar em cima da hora, se ferrou. A alavancagem não se resolve em cima da hora, não. Quando chega em cima da hora, ferrou. É sempre bom tentar resolver o mais brevemente possível. Então, cara, esse movimento de venda de ativos que ele vai ter que fazer, esses 150 milhões de reais que ele tem, é um movimento que ele vai ter que começar a fazer, assim. Se ele quiser enrolar, esperar o máximo, é coisa de daqui a 6 meses já tem que começar a vender. E aí vocês vão ver, esse saldo acumulado que ele tem de 77 centavos vai ser só comida, ó. Todo mês vai comer um pouco desse saldo. Uma pena, mas é isso aí. Galera, tamo junto aí. Qualquer novidade eu comento com vocês. Até a próxima. Fui.